Respiração celular é o processo pelo qual a célula transfere a energia, vinda do Sol, contida em moléculas orgânicas em seu interior, para a molécula de ATP, que irá fornecer energia a todas as reações químicas do metabolismo celular. O ATP é formado por uma base nitrogenada, uma adenosina, por uma ribose, açúcar de 5 carbonos, e por 3 grupos fosfatos ligados entre si. É o ATP quem fornece energia para as reações metabólicas celulares. As ligações fosfatos contêm alta energia e quando um fosfato se desprende do ATP, transformando em ADP, a energia da ligação fosfato passa para outras moléculas celulares. A organela celular responsável pela produção de energia é a mitocôndria. O termo produção de energia não é muito adequado, pois a energia não é produzida e sim transformada. Mas, aqui na biologia vamos aceitar o termo produzir energia, como sendo correto. Observe que a mitocôndria possui uma membrana externa, uma membrana interna, espaços intermembranas. No lado de dentro da membrana existe a matriz mitocondrial. E aqui, temos as cristas mitocondriais, onde a liberação de elétrons na cadeia respiratória, fornece energia para a produção de ATP. O esquema resume o processo de produção de ATP, através da respiração celular. A energia vinda do Sol, armazenada na molécula de glicose irá transferir energia durante o processo de respiração celular, para a molécula de ADP, que se transformará em ATP. No processo de glicólise que ocorre no citoplasma celular, a molécula de glicose é convertida em 2 moléculas de ácido pirúvico, transferindo parte de sua energia para o ATP e NADH2. As moléculas de ácido pirúvico e o NADH2 penetram a mitocôndria, onde irão transferir energia para a formação de mais ATP. Existem 2 tipos de respiração celular: respiração aeróbia que utiliza oxigênio e respiração anaeróbia, também chamada de fermentação, que não utiliza oxigênio. A respiração aeróbia pode ser dividida em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. A glicólise ocorre no citoplasma celular. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais. Na glicólise a molécula de glicose é fosforilada, recebendo 2 fósforos, um de cada ATP, sendo convertida em frutose 1,6-fosfato, que passará por uma série de reações que produzirá 2 moléculas de ácido pirúvico. No processo da glicólise são produzidas 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH2. As 2 moléculas de ácido pirúvico entram na mitocôndria e seguem pelo ciclo de Krebs, onde irão produzir mais ATP. Já o NADH2 vai direto para as cristas mitocondriais, onde participará da produção de ATP nas reações da cadeia respiratória. O esquema só está representando uma parte do processo, na realidade ele é duplo, pois na glicólise, como vimos, são produzidos 2 ácidos pirúvicos e 2 NADH2. Todo esse processo que acabamos de ver pode ser resumido por essa equação, onde uma molécula de glicose, C6H12O6, mais 6 moléculas de água, 6H2O, mais 6 moléculas de oxigênio, 6O2, sofrem reação química e transformam-se em 12 moléculas de água, 12H2O, mais 6 moléculas de gás carbônico, 6CO2, sendo que essa sequência de reações químicas inicialmente necessita energia para começar, mas no decorrer do processo ocorre liberação de energia suficiente para produzir 40 moléculas de ATP, que aqui são representadas pela palavra energia. O balanço energético do processo de respiração celular. Para iniciar o processo de respiração celular ocorre o gasto de 2 moléculas de ATP. Na glicólise são produzidas 4 moléculas de ATP, como foram gastas 2 inicialmente, temos um saldo de 2 moléculas de ATP na glicólise. Na cadeia respiratória, são produzidas 34 moléculas de ATP. No ciclo de Krebs, são produzidas 2 moléculas de ATP. Durante todo o processo, uma molécula de glicose transfere energia para produzir 40 moléculas de ATP,
Como são consumidas duas inicialmente, temos um saldo de 38 moléculas de ATP para cada molécula de glicose participante do processo de respiração celular. Vinhos, queijos e pães são produtos da fermentação realizada por micro-organismos.